Será que vale a pena para estudantes do ensino médio adiantarem matérias da faculdade? Me fizeram essa pergunta uma vez, eu achei que seria interessante fazer um vídeo a respeito, então bora lá conversar um pouco sobre isso. Seguinte, conforme eu falei, me fizeram essa pergunta há um tempo atrás e eu resolvi fazer um vídeo sobre isso agora porque a gente está numa época pós-ENEM em que muitos estudantes estão prestes a ingressar na universidade no ano que vem e podem estar pensando, será que faz sentido adiantar matéria? Será que não faz? Pois é, queria conversar um pouco sobre isso, direcionar a conversa mais para o contexto de exatas, porque é o contexto do qual eu faço parte, ou seja, se você vai para alguma engenharia, física, matemática, química, o que eu vou falar aqui faz muito sentido para você, dado que tem muitas matérias nesse curso, ali nos primeiros anos, que são comuns, né, a eles, como cálculo, como geometria analítica, como as físicas. Então, será que vale a pena ou não adiantar matérias da faculdade? Logo de cara, eu queria já responder que é o seguinte: depende muito. Depende do quê? Do seu nível de conhecimento e da bagagem que você carrega do ensino médio. Eu diria que para muitas pessoas não faz sentido adiantar matérias da faculdade. E por que que não faria sentido, né? Porque, em geral, quando a gente sai do ensino médio, a gente não domina muito bem física, química, matemática, e também a gente não sabe como que a gente aprende, né? A gente não sabe aprender a aprender, que é uma habilidade muito importante que a faculdade exige da gente. E por que que eu digo isso, que muitas vezes a gente não sai com o domínio necessário? Não necessariamente, por exemplo, uma pessoa que tira boas notas, ela domina aquele conteúdo no sentido de conseguir construir os raciocínios envolvidos num determinado tópico sem dificuldade. Não necessariamente ela consegue, por exemplo, explicar aqueles assuntos para uma determinada pessoa, que são fortes indicativos que você aprendeu um determinado tópico. Então, o que faz mais sentido? Faz sentido você garantir que você sabe muito bem a física, a matemática e a química do ensino médio para que quando você chegue lá, você já tenha a sua base bem forte, bem consolidada, e a partir daí você possa evoluir, porque quando você vai iniciar a faculdade, você não precisa de nada além dos conhecimentos que você tem no ensino médio. Ajuda se você souber alguma coisa antes, ajuda, mas não adianta você querer pular etapa se você não está preparado ainda. Então faz mais sentido você fortalecer a base do que querer adiantar uma matéria da faculdade, como por exemplo cálculo, né? Que é uma matéria comum aos cursos de exatas. Então, já que eu falei sobre fazer mais sentido você garantir que você sabe a base, eu queria dizer que isso é algo muito importante e que às vezes a gente não dá a devida atenção para isso, que é que o conhecimento ele é construído em etapas, e não adianta a gente querer pular etapas para poder facilitar a nossa vida, porque quando se trata, por exemplo, de matemática, física, se a gente for pular etapas, uma hora essa conta vai chegar, entendeu? E vai chegar lá na frente e você vai precisar de conteúdos lá de trás, você vai ter que voltar e não necessariamente você vai ter o tempo para poder voltar nesse assunto e isso daí pode te prejudicar. Então, faz muito sentido você ir com calma, não querer pular etapas e de grão em grão até você construir a base necessária para você progredir para um determinado assunto, né? E eu estou sendo tão enfático nisso de ter uma boa base porque isso vai ser um grande diferencial no seu início da faculdade e vai ser um fator que vai pesar muito se você vai se dar bem nas disciplinas, nas primeiras disciplinas ou não. E também um outro ponto que vai pesar bastante é justamente a habilidade, você desenvolver a habilidade de aprender a aprender. Então você precisa desenvolver essa habilidade, desenvolver a habilidade de construir o conhecimento para que você consiga ir avançando nas disciplinas de uma forma segura, porque quando se trata de matemática, física, química, os conhecimentos eles vão sendo cumulativos, então você vai precisando de coisas que você vai vendo ao longo do caminho para ir progredindo. Então, foque bastante na base e no conteúdo que vocês veem no ensino médio, porque ele é muito importante e faz bastante diferença para ter um bom início de faculdade. Agora, dito isso, beleza, vamos supor que o cenário que você domina bem a física do ensino médio, a matemática do ensino médio, você consegue explicar os conteúdos relativamente bem para as pessoas ao seu redor,
Então, vamos supor que você domine os assuntos. O que faz sentido você fazer nesse caso para poder adiantar as disciplinas? Faz sentido você pegar os pré-requisitos de uma determinada disciplina e ver se você domina eles. Então, por exemplo, vamos pegar aqui cálculo, que seria uma disciplina comum ali aos cursos de exatas. Faz muito mais sentido você pegar o que normalmente é exigido em um pré-cálculo, né, e ver se você domina aquilo ali. Então, pega o conteúdo de pré-cálculo, por exemplo, garante que você domina aquilo ali, só então você pensa em progredir para estudar cálculo em si, né, ou outra disciplina. O que eu estou falando aqui de pré-requisito para cálculo vale para outras disciplinas, como as primeiras físicas, por exemplo, que tem física 1, física 2, enfim, o que eu estou falando aqui vale para outras disciplinas, não só cálculo, né? Mas cálculo eu estou falando dela em particular porque é a disciplina ali que vai ter em todos os cursos praticamente. E nesse caso, então, já que você domina bem o conteúdo do ensino médio e quer adiantar a disciplina, qual disciplina que faz mais sentido você começar adiantando? Bom, justamente cálculo, por ser a disciplina que é comum aos cursos e é a disciplina que mais vai pesar no início da faculdade. Então, garante que você sabe o pré-cálculo e aí, sabendo o pré-cálculo, progride e começa a se aventurar e estudar cálculo, porque vai ser muito bom caso você consiga chegar na faculdade com um determinado conhecimento já de cálculo. Apesar de que, como eu falei, não é necessário. E para reforçar o porquê do cálculo, né? Por que adiantar cálculo? Por que começar adiantando o cálculo? Porque o cálculo é a base da matemática do ensino superior e também vai ser a base para as primeiras físicas ali do ciclo básico, em que a matemática que você vai usar na física do ciclo básico, você vai precisar de cálculo, ou seja, em física 1, física 2, física 3, você vai precisar de cálculo para ter uma compreensão da disciplina maior e para compreender a disciplina em si. Então, por isso que faz mais sentido você começar por cálculo. Apesar de que, como eu falei, se você não domina a matemática do ensino médio e a física do ensino médio, primeiro garante que você domina a matemática e a física do ensino médio e a química, no caso, se você for para química ou engenharia química, antes de prosseguir e adiantar cálculo, né? Agora, por exemplo, vamos pegar aqui trazendo para o contexto da física, né? Que você quer adiantar alguma coisa da física, que você quer estudar mais física. Qual o material que seria bom para vocês darem uma olhada, né? Dentre todos os materiais de física aqui que eu poderia te sugerir para você tentar adiantar alguma coisa da faculdade, eu vou indicar um que não necessariamente você vai estar adiantando uma disciplina, mas sim você vai estar fortalecendo a sua base no ensino médio, porque eu acredito fortemente que isso é muito importante e esse material ele cumpre muito bem isso, que é o livro Física Conceitual do Paul Hewitt. Esse livro ele é excepcional, ele é muito bom, ele é inclusive usado em disciplinas de graduação de física, só que ele é muito acessível para estudantes do ensino médio porque ao longo do livro ele trabalha a física de uma maneira majoritariamente conceitual, de forma que praticamente não tem exercícios de muita conta, e os exercícios de conta que tem com o texto vocês em geral conseguem fazer, em que, por exemplo, esse livro, inclusive, eu usei quando eu estava no ensino médio e me ajudou enormemente quando eu fui entrar na graduação e fazer as disciplinas de física. E por que eu acho que esse livro ele ajuda bastante? Porque ele foca bastante nos conceitos que muitas vezes a gente acaba deixando de lado quando a gente está no ensino médio e fica muito bitolado com aquele trem de fórmula, qual fórmula eu tenho que usar, e acaba deixando o conceito de lado. Então, eu acho que o Física Conceitual ele é muito bom nesse sentido, e ele ajuda bastante a fortalecer a base de física do ensino médio. E dessa forma, esse é o material que eu gostaria de indicar aqui. E caso vocês tenham interesse em comprar ele, vou deixar um link lá na descrição, que você comprando por lá ajuda bastante aqui no crescimento do canal. E, bom, era esse o papo que eu tinha para trazer aqui
hoje. Isso que eu queria conversar com vocês. E me diz aí, você está pensando em adiantar alguma disciplina? Acho que faz sentido o que eu falei? Deixa aí nos comentários. E se gostou do vídeo, deixe seu gostei, vai ajudar bastante na divulgação dele. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal para poder acompanhar os próximos conteúdos. E lembre-se, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar também. Era basicamente isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e vejo você no próximo vídeo.